Agora que vocês já leram o livro e já sentiram na pele as frustrações de Emma e a sua vontade de viver uma outra vida, agora já podemos discutir o que eu disse no vídeo anterior, que Emma, ela não é uma mulher do século XIX, ela é uma heroína de nosso tempo. Ora, por que ela seria uma heroína de nosso tempo? Bom, eu vou começar por esta questão. Porque ela, de alguma forma, questiona a pretensa felicidade do casamento. Em muitos romances, no início do século XIX, ou no final do século XVIII, né, as personagens femininas, elas têm como objetivo se casar. Se casar é a solução dos problemas econômicos dela, porque essa era a forma delas se sustentarem, mas era também uma forma de conseguir uma felicidade afetiva, assim, pelo amor do marido, o amor dos filhos, e também um reconhecimento social. A mulher só tinha um lugar na sociedade se ela fosse casada. Se ela não fosse casada, ela seria marginalizada. Então, o objetivo final desses romances é, muitas vezes, essa promessa de felicidade, o casamento. Esse é o caso de muitos romances de Jane Austen, por exemplo. Os romancistas franceses ali da metade do século XIX jogam luz sobre esse momento pós-casamento. Então, vemos aparecer heroínas que têm a sua vida realizada. Elas estão casadas, elas têm uma posição social, têm uma posição econômica, têm boas relações afetivas, então elas são super bem vestidas, né? Porque elas têm muito dinheiro por conta dos maridos ricos. Elas têm um salão na qual elas convidam os poetas, os pintores daquela época. Elas são carinhosas com os filhos. Vocês veem que elas são estrelas para os casamentos. E aí os heróis ingênuos se apaixonam por essas personagens. É o caso, por exemplo, do Vermelho e o Negro, de Stendhal, que o herói Julien Sorel se apaixona perdidamente pela Madame de Rênal, que era a mãe dos filhos dos quais ele era preceptor. É também o caso do herói do clássico As Ilusões Perdidas, de Balzac. O herói Lucien Chardon, ele tem uma relação amorosa no início com a Madame de Bargeton, que tinha um salão muito elegante, no qual deixa entrar ele, que era um poeta pobre, mas muito bonito. Então, ele acaba atraindo a Madame de Bargeton. Bom, Madame Bovary não se parece em nada com Madame de Rênal ou Madame de Bargeton. Ela não é pobre, mas ela também não é rica, ela não tem os melhores vestidos, ela não vai no salão mais elegante. Ela, sobretudo, não tem nenhuma relação de afeto nem com o marido, e vocês verão, nem com a filha. Ela vive numa cidade sem o menor charme, chove o tempo todo, as botas das personagens o tempo todo estão cheias de lama. Isso chama atenção no livro. E a vida dela é pacata, é entediante. Ela não é a estrela do lar. Madame Bovary, ela também não é uma personagem secundária do romance, como Madame de Rênal ou Madame de Bargeton. É o seu desejo que move o romance, não é o desejo dos homens que se apaixonam por ela. É claro que haverá homens dentro do romance, haverá personagens que vão tentar seduzi-la, mas é o seu desejo que move a narrativa, é o que ela quer que move a narrativa. Pela técnica do discurso indireto livre, que é usada por Flaubert e também por outros romancistas realistas da mesma época, essa técnica que nos faz entrar na cabeça das personagens, a narração é em terceira pessoa, mas nós sabemos o que elas sentem. Então, é meio estranho, porque a terceira pessoa você vê de fora, mas você, de alguma forma, sabe o que a personagem está passando, como é que o coração dela está batendo, se ela tem vontade de chorar, se ela não tem. Então, por essa técnica do discurso indireto livre, nós também entramos no desejo da Madame Bovary. Mas não é só por essa técnica já era usada por outros romanticistas dessa época. É também pelo que eu falei no primeiro vídeo,
pelo uso dessa linguagem imagética, pelo uso dessas palavras que não se repetem, essa necessidade de você descrever o que está acontecendo de outra maneira. Bom, aqui eu vou dar um exemplo do qual eu gosto muito, do momento em que Emma Bovary tem o seu primeiro encontro amoroso com Rodolfo. As sombras da noite baixaram. O sol horizontal, passando por entre os galhos, ofuscava-lhe os olhos. Aqui e acolá, ao redor dela, nas folhas ou no chão, manchas luminosas tremiam, como se colibris voando tivessem espalhado as suas plumas. O silêncio estava por toda a parte. Algo suave parecia sair das árvores. Ela sentia o coração, cujos batimentos recomeçavam e o sangue circular em sua carne como um rio de leite. Bom, como vocês viram, Flaubert não descreve essa cena amorosa. Ele nos dá imagens que nós mesmos temos que interpretar. Então, se ele fosse descrever essa cena amorosa, talvez ele teria que falar, olha, são um homem e uma mulher, eles estão tirando a roupa, eles estão se beijando, eles estão se acariciando, bom, no momento algum faz um olhar que nos faz pensar que ele está sentindo prazer. Não tem nada disso nessa cena. O que vemos nessa cena? Por exemplo, o que quer dizer que Emma sentia o sangue circular em suas veias como rios de leite? Você começa a pensar nisso e no momento em que você tem ideia, bom, talvez seja uma referência ao sêmen, ao prazer, aí, nesse momento, você já está no prazer, você já está vivendo as sensações de Emma. Outra questão que eu falei no vídeo anterior era o ritmo. Flaubert passava dias e dias corrigindo as frases para procurar a fluidez que ele precisava para cada cena. Bom, nesse caso, vocês viram como era o ritmo? Era aqui e acolá, as manchas, os colibris, as plumas, pá, 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 pá. Você entra no ritmo frenético, assim como o coração de Emma. E assim você acaba sentindo na pele o mesmo prazer que ela procura sempre no início da narrativa. Outro trecho exemplar onde acontece essa descrição com imagens é no final do livro, quando Emma finalmente ela toma a decisão de se matar. Ela também não toma essa decisão, a gente sente que ela já não vê sentido na vida. Isso acontece quando no final ela está muito endividada, ela está cheia de problemas, ela vai para a casa do seu primeiro amante, o Rodolfo, da cena anterior, e ela vai pedir para ele emprestar um dinheiro para ela sanar as suas dívidas. Ele se recusa a ajudá-la e ela volta para casa. Nessa volta para casa é que você percebe que a vida dela já perdeu o sentido. Agora, em nenhum momento se descreve uma mulher vestida de tal forma, andando para casa, chorando, gritando, desesperada. Nada disso. Eu vou ler o trecho. Ficou perdida de estupor, não tendo mais consciência de si mesma, senão pelos batimentos das artérias, que acreditava ouvir fugirem como em uma ensurdecedora música que enchia o campo. O chão debaixo de seus pés estava mais mole que uma onda de água, e os sulcos lhe pareciam imensas vagas escuras que desabavam. Tudo que havia em sua cabeça de reminiscências, de ideias, escapava de uma só vez, num único salto, como as 1000 peças de um fogo de artifício. Então, Emma sente que a sua vida se esvai como uma música que se ouve de forma ensurdecedora no campo. O que isso quer dizer? Como assim a sua vida se transforma numa música? Isso é uma imagem, isso não é uma descrição do que está acontecendo. Então você começa a sentir essa imagem. Então a vida sai dela e começa a soar, mas de uma forma ensurdecedora. Pense nisso, pensem nessa vida que sai de você fazendo um barulho de música ensurdecedora. E depois ela vai andando, mas o chão ele está mais mole do que a água. Então ela está afundando.
né? Você sabe, com o repertório que você tem, óbvio que se você andar na água, você afunda. Então, ele não está descrevendo, não é uma descrição realista. Ele está te dando imagens poéticas que você tem que interpretar e isso te obriga a entrar no corpo de Ema, a emprestar os nossos sentimentos, o nosso repertório para Ema. O problema é que quando a gente está na cabeça de Ema, a cabeça dela explode como as 1000 peças de fogos de artifícios. E essa é a sensação que você tem no final do romance. É a sua cabeça explodindo. Então, isso que os adolescentes fazem hoje, isso estava lá em Flaubert, no século XIX. Mas essa aproximação extrema da personagem que a gente sente quando a gente lê esse romance, ela vem acompanhada também de uma certa distância. Então, Emma é linda, Emma se veste bem, ela é até alguém que se destaca para o lugar cinza e entediante no qual ela vive. Mas ela também, por exemplo, ela trata muito mal a criada. Então, um dia a criada preparou o jantar, mas não foi na hora certa. O jantar ficou pronto um pouco atrasado. Ela fica tão furiosa que despede a criada. Aí você já diz, essa Emma não é tão legal assim. A relação com a filha dela é muito estranha. Então, eu falei da Madame de Bargeton, da Madame de Renal, que eram as grandes heroínas casadas, né, da metade do século XIX na França, que amavam loucamente seus filhos, que fariam muitos sacrifícios pelos filhos. Não é o caso da Madame Bovary. Ela diz quando a filha é bebê, nossa, como essa criança é feia. Também já não vai muito com a cara da Madame Bovary. E principalmente, a Madame Bovary, ela é meio ingênua. Ela cai nas histórias, então ela é enganada pelo Rodolfo, ela acha que vai fugir com ele, e não, ele não aparece. Né? E você sabe que ele não vai aparecer, então você percebe que ela está sendo ingênua. E, sobretudo, ela é muito imprudente em relação aos seus gastos. Então, ela era uma mulher de um médico no interior da França. Ela tinha uma vida burguesa razoável, mas não era para uma vida de luxo, com vários amantes, passeios. E ela compra roupa para ficar bonita para todos os amantes. Então, ela se endivida. Ela não tem esse dinheiro, ela se endivida, ela não conta para o marido. E a gente, os leitores, se estamos lendo isso, nós dizemos, nossa, opa, isso não está certo, você não vai se dar bem. Então, esses são exemplos do que nos leva a ter uma distância dessa personagem. Nós, ao mesmo tempo, entramos na pele dela a partir dessas imagens criadas por Flaubert, desse ritmo frenético que ele cria para as cenas mais importantes, mas também nós estamos lá com um olhar crítico em relação a ela. Então, diferentemente de outros romances realistas, que são uma crítica à sociedade, neste caso, em Madame Bovary, o que Flaubert faz é uma crítica de nós mesmos, porque nós somos Madame Bovary e, ao mesmo tempo, somos um olhar crítico sobre Madame Bovary. Então, de alguma forma, a leitura de Madame Bovary nos leva a ver quão imprudentes nós somos, quanto antipáticos nós podemos ser com os outros, né? Quão ingênuos nós podemos ser. Então, diferentemente de uma crítica à sociedade, ele é uma crítica ao leitor. Bom, porque o mecanismo de Flaubert de produzir essa identificação extrema e essa distância nos faz produzir uma distância em relação ao que move o romance. O que move esse romance? É o desejo dela e é o amor. Uma vez que nós lemos esse romance, nós tomamos uma distância também, dizemos, nós não podemos viver o amor como Emma Bovary vive, senão seremos ingênuos da mesma forma que ela. Então, eu gostaria de ler um trecho aqui, quando ela percebe o amor e o desejo que ela tem pelo seu primeiro amante, o Rodolfo. Estava entrando em algo de maravilhoso, onde tudo seria paixão, êxtase, delírio. Uma imensidão azulada a envolvia. Os píncaros do sentimento faiscavam sob seu pensamento. E a existência ordinária apenas aparecia ao longe, lá embaixo, na sombra, entre os intervalos daquelas alturas. Nós não podemos viver o amor da mesma forma que Madame Bovary, mas não precisamos. Por quê? Porque Madame Bovary
no fundo, vive esse amor por nós. Nós lemos esse romance, nós entramos na pele dela, vivemos o seu desejo, vivemos o seu insolente prazer, essa é uma expressão do início do livro, mas estamos num lugar de segurança, de distância, enquanto ela pode morrer. Então esse realmente é o grande ato heróico de Emma. Ela se sacrifica por nós, para que nós possamos, pela literatura, pelo poder da literatura, viver esse grande amor que na vida real nós não podemos viver. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que tenham conseguido entrar na paixão de Emma e na paixão que eu senti ao me deixar levar pelas palavras de Flaubert. É isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.